Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meus amados, hoje eu quero estar falando com vocês sobre um assunto que passa desapercebido por muitas pessoas, inclusive até por mim mesmo, né? Eu, fala, preguei recentemente sobre Gideão e às vezes a gente acaba passando por cima de alguns pontos que não deveria passar por cima, né? E a gente acaba até perdendo, eu não digo o foco, mas a gente deixa de trazer algo bem mais profundo. Você sabia que Gideão, ele, depois que ele venceu os medianitas, o povo queria ungir ele a rei, e ele recusou. Ele recusou, ele não quis ser rei. Ele diz, não, o rei de vocês, o nosso rei é Deus. Então Gideão sabia que o reino teria que ser teocrático, Deus, crático, teocracia divina. Então, no capítulo 8 aqui de Juízes, a gente vai ver que ele recusou ser rei, ele não quis ser rei. Tá? Gedeão não quis ser rei. Isso me chama muita atenção aqui nesse texto aqui, pessoal, da simplicidade, da humildade de Gedeão. Por quê? Porque Gedeão, ele não quis honra para ele. Quem é que não queria ser rei? Nos dias atuais, quem é que não quer ser um presidente? Quem é que não quer ser um governador? Quem é que não quer ser um deputado federal, estadual? Todo mundo quer destaque. Mas Gedeão não. Gedeão, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele fez prova. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele tinha 70 filhos. Olha só, hein? Tá aqui, quer ver? Vou ler para você, tá? Juízes 8, versículo 29. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Versículo 30, Juízes 8, 30. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Entendeu? Preste bem atenção, ele tinha 70 filhos. E nesse mesmo capítulo aqui, ó, no versículo anterior, aqui no versículo 22, Gideão ele recusa governar e faz um éfode e depois ele morre, certo? Então, ele recusou governar o povo, ele não quis se tornar rei, porque ele não tinha essa ambição. Em contrapartida, um desses 70 filhos dele, Abimeleque, certo? Abimeleque, tá? Ele era um dos 70 filhos de Gideão. Esse foi um camarada maligno, satânico. Pensa aí numa pessoa maligna e satânica. Foi Abimeleque. Ele matou todos os seus irmãos para poder se tornar rei. Entendeu? Ele matou todos os seus irmãos, tá? Para poder se tornar rei. Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe e toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe. Pronto, tá aí. E aí, a gente vai ver aqui no capítulo 9, que ele, né, versículo 4, 9 de Juízes 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiam. E veio à casa de seu pai, em Ofrã, e matou, versículo 5, Juízes 9, 5. E veio à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão,
filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Tá certo? Então, ele matou todo o seu irmão, os seus irmãos. Só não conseguiu matar Jotão, porque Jotão era o caçula, e o Jotão, quando viu que o seu irmão Abimeleque estava com desejo de se tornar rei, ele comprou com dinheiro algumas pessoas para poder apoiar nesse golpe assim de Estado, digamos assim, né? É golpe de Estado, né? E ele alugou, deu muito dinheiro, e aí o povo fez ele rei. Jotão conseguiu se safar. Não me pergunte, porque a Bíblia aqui, ela tem, como fala, limitações, e nós não podemos ultrapassar das limitações que a Bíblia nos dá. Até porque está escrito, ai daquele que aumentar ou diminuir uma vírgula, um ponto sequer do que está inserido na Bíblia. Então, nós temos que nos basear em cima de fatos verídicos, é o que está inserido na Bíblia. A gente pode fazer algumas conjecturas, tudo, mas da gente, mas não afirmar que realmente foi o que aconteceu. A verdade é que Abimeleque foi um rei tão maldito, tão maligno, que ele matou os seus 70 irmãos na pedra para poder se tornar rei. Entendeu? Aí eu te pergunto e você me responde. Até onde que vai a ambição do ser humano, hein? Por causa do poder. Até onde que vai? A ambição do ser humano por causa do poder. Esse maledito, ele, para poder se tornar rei, não por Deus, mas pelos homens. Então, existem muitas pessoas que hoje estão no nível aí, tá? Eu vou abrir logo o jogo com vocês, tá? Eu não gosto de ficar com meias palavras. Até porque Jesus disse, é se ensina ou não, passadice é obra do Satanás. Ok? É se ensina ou não. Então, muitos hoje se intitulam apóstolos porque alugaram, compraram, conquistaram a confiança de muitos e eles o reconheceram como apóstolo. Eu faço uma peneira hoje, nesses meus 43 anos, tá? E 50, 51 para 52 que eu conheço o meu Deus, eu faço uma peneira desses apóstolos que estão por aí. Poucos eu reconheço como um verdadeiro apóstolo, ok? Poucos. Eu vou falar de quem eu reconheço que foi apóstolo, mas não tiveram o título de apóstolo e Deus recolheu. Vou dar um exemplo aqui. Missionário Manuel de Melo. Esse foi um verdadeiro apóstolo. Segundo, missionário Davi Martim Miranda. Esse também foi um verdadeiro apóstolo, mas também não teve título de apóstolo, mas realizou obra de um verdadeiro apóstolo. Tá ok? Então, eu estou citando da minha geração, que eu conheci. E dos que estão hoje aí, olha, eu prefiro nem tecer comentário, porque eu vejo cada dia levantando apóstolo aí, igual Abimeleque. Abimeleque comprou. E tem pessoas que oferecem, né, consagração de pastor, que eu já vi aí no Facebook, oferece carteirinha de pastor, oferece diploma de pastor. Eu nunca vi tanta malandragem no nosso meio. Essa que é a verdade. Você está entendendo? Ah, apóstolo, você tá magoado, você está ressentido com alguma coisa, com alguém? Não! Quem me conhece, irmãos, eu tenho 36 anos, vai fazer agora, em dia 5 de abril, eu tenho 36 anos de ministério próprio, entendeu? E sempre lidei com liderança. Eu não estou
magoado com nada. E quem me conhece sabe que eu sempre preguei a palavra. E se você observar aí no YouTube, no Facebook e em CDs, né? Hoje pouco usa mais CD, né? Em DVD também, em fita UVHS, né, bispa? Né? Vai achar mensagens minhas muito fortes. Então, Deus me chamou nessa linha, uma linha de repreensão, de exortação. É o meu chamado, então não tem como eu fugir. Não tem como a gente fugir de um chamado que Deus entregou. Então, eu digo para você, Abimeleque aqui, hoje está cheio de Abimeleque. Ele matou 70 irmãos dele, que provavelmente poderia ser um dos líderes de Israel, entendeu? Do povo de Deus, porque Gedeão, o pai dele, não quis, disse: não, o certo é Deus governar, não o homem. Mas sempre tem alguém que é ambicioso, gosta de poder. E pelo poder, tem pessoas que faz igual Abimeleque aqui. Mata os seus irmãos. Hoje, não mata mais igual aqui, ó, mas matam com a língua, difamando. Quantas difamações a gente vê? Eu repudio todos os vídeos que eu vejo aí na internet da inteligência artificial, fala, degrinindo a imagem do Evangelho. Eu repudio tudo aquilo ali, porque são feitos com inteligência artificial. E muitos acabam achando que realmente é o que está acontecendo. Agora, no mundo digital que a gente está vivendo, numa era onde tudo é digital, e a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, porque as pessoas estão deturpando tudo, deturpando a verdade. Mas eu estou aqui para denunciar o pecado de muitos e, ao mesmo tempo, pedir a Deus que me guarde também de cair na mesma tentação que esses homens caíram. Quantos homens perderam a unção durante esses 40 anos para cá? Homens que pregavam que estremecia o local. Homens que falavam e a gente sentia a unção de Deus. Homens que oravam e a gente via milagres acontecer. Mas eles, por ambição como Abimeleque, acabaram cedendo à tentação do poder desse mundo vil, desse mundo corrupto. Acabaram cedendo o maior chamado que alguém possa ter nessa terra, nessa vida, não é de ser um grande líder político, não é de ser, como fala, um deputado estadual, federal, um senador, um governador, ou mesmo um presidente da república. Isso não é nada. O crente, o servo de Deus, ele é embaixador. Ele representa um país chamado céu, chamado Nova Jerusalém. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. E não podemos ceder à tentação de querer se auto-titular apóstolo e se reunir aí, porque tem grupos aí que você sabe o que eu estou falando, não é verdade? Tem grupos aí que procuram assim, ó, vamos pegar esse camarada, porque ele está bem conhecido, e vamos reconhecer ele como apóstolo. Eu não reconheço. Eu falei para um aí, recentemente aqui, que alguém consagraram ele aí, e eu falei assim, ó, eu não conheço ele como apóstolo, porque eu nunca vi ele com a esposa, nunca vi a família dele, nunca vi o ministério dele, sempre vi ele sozinho, para cima e para baixo. Não reconheço. Não tem história. Não tem história. Porque quem tem história não precisa de mais nada.
porque a sua própria história já conta. E esses que estão aí, que são influenciados por esse espírito, me fala de Abimeleque, de querer, querer, querer. Escute o que eu vou falar para você. Escute bem o que eu vou dizer para você, tá? Como pastor e como amigo. Esse ano é um ano de eleição. Teremos eleições para deputado estadual, deputado federal, temos eleições também para governador e presidente da República. Você vai ver a enxurrada que vai ter de pseudos apóstolos que vão aparecer, pseudos pastores que vão aparecer como candidato na política. Então você é contra pastor na política? Eu sou contra. Eu sou contra. Ah, então por isso que está o que está aí. Não, pessoal. Deus está no controle de todas as coisas. Nabucodonosor, ele era feiticeiro. E Deus chamou de meu servo. Nabucodonosor. E Deus entregou na mão de Nabucodonosor o mundo daquela época, nas mãos dele. Ninguém fazia nada sem consentimento de Nabucodonosor. Mas, no entanto, Deus colocou lá Daniel, Ananias, Azarias e Ananias, tá? Que se destacou no reino de Nabucodonosor. Então, eu vejo assim, a gente tem que entender que o poder de Deus não tem ninguém maior do que Deus. Tudo que acontece, né, nesse planeta Terra, no visível e no invisível, tudo está no controle de Deus. Então, por que você vai ficar, entendeu, se envolvendo em questões, entendeu, e esquecendo o principal, que é o reino de Deus? Eu acho que, em vez de você sair deputado estadual, ou federal, ou senador, você deveria sair, entendeu? Sair dessa bolha que você vive, dessa capa que você está, achando que é alguma coisa, porque alguns homens ociosos malignos te procurou e jogou um jarro de azeite na tua cabeça e disse que você é apóstolo. E te colocou um conselho em tuas mãos ainda por cima. Ó, você tem um conselho de pastor aqui agora você é o presidente desse conselho. Deus, vai ter o mesmo final do que teve Abimeleque. Abimeleque governou só 3 anos, e depois foi o fim dele. Porque Jotão profetizou depois a queda dele. Jotão profetizou sobre a queda do seu irmão, porque não era correto o que ele tinha feito. Como também não é correto também alguns líderes aí, né, pseudo-líderes, né, que a gente vê que não tem nada de Deus, só tem conhecimento humano, jogando azeite na cabeça do outro e dizendo que é apóstolo. Nesse ponto, está de parabéns o chanceler Nicodemos, tá? O chanceler Nicodemos, reverendo Nicodemos. Nesse ponto eu concordo com ele, porque virou brincadeira esse negócio de estar consagrando pastor aí, e apóstolo e bispo. Daqui uns dias vai começar, na verdade teve um tempo aí que ungiram aí também aí, né, patriarca. Tem patriarca também aí. Tem patriarca. Então, eu não estou desviado, graças a Deus. Eu estou mais enviado agora do que nunca. Porque eu sei que os dias são maus e Jesus está voltando. E eu, como um pastor, eu tenho por obrigação de pregar a verdade. E você que está do outro lado aí, tem a obrigação de ouvir o que eu estou falando e analisar se eu estou falando alguma besteira aqui. Tá? Se eu estou falando alguma coisa errada. Olha para a cara
desses pastores que no passado tinham unção e que hoje só prega pela teologia, pelo conhecimento que eles tinham. Lá atrás. Aí só faz barulho e nada de poder de Deus. Não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais salvação de almas. O que tem é show, ajuntamento de pessoas, aglomerado. Onde está o poder? Onde estão os paralíticos andando? Onde estão os cegos voltando a enxergar? Os surdos a ouvir? Onde estão? Abimeleque matou 70 irmãos dele, entendeu? Para poder se tornar rei. Eu te pergunto, quantas calúnias você tem feito para poder se dar bem na vida? Quantas mentiras você inventou para chegar no posto que você está hoje na política? Você mentiu muito, você caluniou, você degriniu a imagem de muitos ungidos de Deus. Mas Deus vai encontrar você, Deus vai te pegar. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai ter que colher. Então Deus está mandando eu falar aqui e eu não posso simplesmente ignorar. Porque está escrito na palavra de Deus, Deus falando para o profeta, quando eu te dar ordem para você dizer para o ímpio se converter, e você não falar, e o ímpio morrer na sua impiedade, eu requererei das tuas mãos o sangue dele. Mas se tu falar e o ímpio não der ouvido, tá tudo bem. Eu vou cobrar o sangue dele mesmo, porque você avisou, como atalaia. E eu, como atalaia de Cristo, como profeta de Jesus, eu estou aqui para denunciar isto. Até quando a igreja vai continuar vendendo o rebanho de Cristo, vendendo as ovelhas de Jesus? Até quando esses caciques evangélico vai continuar negociando o rebanho de Jesus? Até quando? Por causa do poder. Quantos que morreram porque denunciaram o pecado? Eu estava em oração agora há pouco e Deus falara no meu coração. E Deus trouxe na minha mente. Isaías, ele denunciou o pecado daquele povo e ele foi cerrado pelo meio. Apóstolo Paulo denunciou o erro dos fariseus e dos saduceus e foi decapitado. Estevão, primeiro mártir, foi morto apedrejado. Tiago, irmão do Senhor, foi morto à espada por Herodes. João Batista, por ter denunciado o pecado de Herodes, que estava com a cunhada, vivendo uma vida pecaminosa, porque não era a esposa dele, era a esposa do irmão dele. Ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e assim foi feito de João Batista o maior profeta, segundo Jesus. Jesus disse, dos profetas nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas no reino dos céus, o menor aqui é maior do que João Batista. Então, por que você quer ser grande aqui? É melhor você ser pequeno aqui e ser grande lá no reino do céu, do que você ser grande aqui e ser pequenininho lá. Entendeu? Então, medite aqui em Juízes, capítulo 8. Gideão, ele recusa a entrar no caminho da política. Ele acha que quem tem que governar é Deus, não os homens. Tá? E aí, o filho dele, Abimeleque, resolve querer ser rei. Assim como muitos hoje estão assim.
resolve ser pastor, resolve ser bispo, resolve ser apóstolo, e não falta gente para poder apoiar, viu? Não falta conselho, convenção que aprove. Não, vamos reconhecer. Vamos reconhecer. Por detrás, só Deus sabe o que está. Interesse. Qual é o interesse? Do reino eu sei que não é. Pelo reino eu tenho certeza que não é. E eu falo sem medo de pecar. Eu tô aqui com a Bíblia, aqui, ó. Aqui. Ó, tô com ela aqui na minha mão. Tô com a minha mão na Bíblia. A Bíblia diz que não devemos jurar nem para o céu, porque é o trono de Deus, e nem a terra, porque é o estrado dos pés dele. Então, que a nossa palavra seja sim, sim ou não. Não podemos jurar, de forma alguma. Quem faz juramento está pecando. Mas eu estou com a minha mão em cima da palavra de Deus. E digo para você, 99% desses aí é tudo por interesse, pelo poder, pela ganância do dinheiro, pela fama, não é pelas almas. Aí pelo reino. É pelo reino? Será que é pelo reino mesmo? Eu vou ficando por aqui. Que Deus tenha misericórdia e conto com a sua ajuda. Compartilhe essa live em nome de Jesus, para que possa chegar o maior número possível de pastores aí, tá, pessoal? Manda bala aí. Manda para os pastores. Principalmente esses que estão com esse intuito aí, tá? Igual o de Abimeleque, que tem destruído a imagem de muitos ungidos de Deus. Entendeu? Ou pelo menos tem tentado, porque Deus justifica, né? Tem tentado manchar o decoro do homem de Deus e honrar o sujo. Você já viu isso? Tenta enlamear o ungido de Deus e tenta mostrar uma imagem, fala do enlameado, tudo sujo, né? Como limpo. É o que nós estamos vendo por aí hoje. É a volta de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão, aqui no Facebook e também aqui também no YouTube. Deus abençoe e que vocês tenham aí, né, paz no coração de vocês e tenha ciência que Jesus está voltando. E esses homens vão ter uma surpresa naquele dia. Apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esses que vivem dessa maneira vai ser lançado no fogo do inferno. Mas você que anda em sinceridade, em honestidade, vai entrar no reino dos céus. Deus te abençoe. Meu muito obrigado. E gratidão por você estar caminhando comigo aqui no Facebook e também no YouTube, Apóstolo Martins, e aqui no Facebook, Mensagens do Apóstolo. Um beijo. Shalom Adonai. Até a próxima, querendo nosso Deus.